Olá pessoal, após diversos pedidos, nosso curso de Criminologia para Concursos da Defensoria ficou pronto. Ficou show de bola. São mais de 7 horas, 13 módulos, abordando desde as formulações teóricas, as mais pedidas em concurso, até vitimologia e temas de política criminal. Eu tenho certeza que se você comprar esse curso e fazer e assistir todas as aulas, você vai aumentar em muito as suas chances. Aqui eu vou disponibilizar agora uma dessas aulas. Vou disponibilizar a última aula. A última aula que é de temas de política criminal concreto, que tem despencado em concurso. Tem despencado. Então nessa aula a gente vai abordar encarceramento no Brasil, política de drogas no Brasil, racismo estrutural. Então, assiste essa aula. Fica aqui. São 40 minutos. Se você não gostar, tudo bem. Você assistiu 40 minutos de um conteúdo relevante que também vai te ajudar. Agora, se você gostar, clica no link, vai lá no Hotmart, compra o curso e assiste, que eu quero te ajudar a entrar nessa carreira maravilhosa. Até mais! Pessoal, vamos lá. Força na peruca, nosso último módulo. A gente já viu, então, algumas formulações teóricas que envolvem as noções de política pública, política criminal especificamente. Agora vamos ver uns tópicos que vira e mexe tem caído muito, especialmente em concursos da FCC, que são alguns tópicos de política criminal concreta. Inclusive nos editais, tá colocando lá, né, análises de política criminal concreta, ou análise concreta de política criminal, não me lembro exatamente. Vamos começar pelo encarceramento. Naturalmente, você não pode estudar política criminal no Brasil sem tratar do encarceramento. E no Brasil, a gente pode inclusive chamar de um processo de encarceramento em massa. A gente já chega lá. Como vocês devem saber, o Brasil possui hoje a terceira maior população carcerária do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Passamos a Rússia, acredito que em 2016 ou 2017, não lembro agora. Os grandes encarceradores, né, Estados Unidos, China e Rússia, ao menos de acordo com dados oficiais, já estabilizaram a sua população prisional ou estão ao menos em declínio, e a gente continua em franca ascensão. Esses dados aqui são de 2016, quando então tínhamos... 2019 aqui, né? Quando então tínhamos na casa de 700 mil presos, 720 mil presos. Hoje já temos mais de 900 mil, estamos encaminhando para 1 milhão. Né? Então, a população prisional brasileira ela cresce num ritmo muito superior à taxa de crescimento da população em geral. Não que exista alguma correlação direta, porque a quantidade de presos não pode continuar subindo, ainda que de acordo com a população. A quantidade de presos, numa democracia saudável, ela deve tender à diminuição. O sinal de que as políticas públicas estão sendo bem aplicadas é a diminuição da população carcerária e não um aumento, muito menos um aumento vertiginoso como é o do Brasil, onde a gente mais do que dobra a quantidade de presos a cada 10 anos. Se a gente entra nos microdados da população carcerária, a gente vai ver que 96,3% dos presos no Brasil são do sexo masculino. Isso é um padrão mundial, a gente já falou que existe ali uma zona de desconhecimento muito grande quanto à etiologia feminina, a razão dessa subrepresentação das mulheres, seja em população carcerária, seja como objeto de estudos da criminologia. 67% de negros ou pardos, e aqui é importante a gente já destacar que na população geral apenas 53% é de negros ou pardos. Então a gente vê uma sobre-representação muito grande de pretos e pardos na população carcerária. 70% desses presos têm entre 18 e 35 anos. Esse também é um padrão mundial. Existe ali uma faixa etária onde, por diversos motivos, há um maior cometimento de delitos. Depois existe o que o pessoal chama de envelhecimento ou envelhecer para fora do cárcere, apesar de que o envelhecimento no cárcere também se tornou uma preocupação muito interessante. Sugiro aí a leitura do livro da Mariana Gigi, que escreve sobre isso. Né? E no Brasil,
90% dos presos, vou repetir, 90% dos presos possui até o ensino médio incompleto. Isso significa que dentro deste percentual, temos, salvo engano, até 20% de analfabetos e mais uns tantos por cento de pessoas presas sem sequer completar o primeiro grau ou analfabetos funcionais. Então, veja, claramente com esses dados a gente consegue pintar a imagem de uma pessoa do sexo masculino, negra, jovem, sem educação formal, o que é e sempre foi um indicativo, né, de renda, ou seja, pobre. Então, quando a gente fala genericamente que dentro da cadeia só tem preto pobre, é naturalmente uma generalização, mas ela possui repercussão, possui o seu reflexo nos dados empíricos. Destes presos, e esses dados aqui sim são de 2016, mas não mudaram muito, tá? 26% estão lá por tráfico de drogas, e a gente já vai chegar no impacto da guerra às drogas na população carcerária. 26% por roubo, mais 12% por furto, mais 3% por receptação e mais uns 3% ali de latrocínio. Então veja, mais uns quase 40% aqui de presos por crimes patrimoniais. Lembra quando a gente estava discutindo lá no labeling que a criminalização primária ela atende a uma distribuição que leva em conta a importância dos bens para a sociedade, a visibilidade dos bens? Aqui a gente vê isso de forma bem clara, o quanto o patrimônio, a proteção do patrimônio é importante para a nossa sociedade. Apenas 11% de presos aí por homicídio, que é o crime rei, né? Como falava Nelson Hungria. Quando a gente fala das mulheres presas, aí a gente vê a guerra às drogas em seu ápice, porque 62%, e esse índice aumentou, das mulheres presas no Brasil lá estão por tráfico de drogas. E isso existe toda uma lógica por trás disso, né? Continuando, olha só que interessante ainda os microdados sobre acesso a atividades laborativas e educacionais dentro da prisão. A menos de 20% dos presos do Brasil, esse dado ele também está desatualizado, mas não mudou muita coisa, menos de 20% dos presos no Brasil têm acesso a postos de trabalho. Eu passei aqui sem querer. Menos de 20% têm acesso a postos de trabalho, menos de 17% têm acesso a postos de educação. Então, quando a gente fala que a finalidade da pena, ao menos textualmente, artigo 1º da LEP, artigo 59 do Código Penal, está na prevenção do crime pela ressocialização e, queira ou não, as atividades laborativas e as atividades educacionais são, por excelência, meios de reintegração da pessoa ao meio social, a gente vê que essa proposta de ressocialização não está saindo do papel. Não está, claramente não está saindo do papel, apesar de existir Constituição, apesar de existir regras de Mandela, outros dispositivos internacionais que tratam do cumprimento de pena, apesar da gente ter o nosso dispositivo interno, que é a Lei de Execuções Penais, determinando o cumprimento da pena, seguir um certo parâmetro. Muito importante dentro do encarceramento, da discussão do encarceramento, é o reconhecimento de que, apesar da população carcerária masculina ter crescido na casa dos 100, cento e pouco por cento a cada década, a população carcerária feminina, entre 2000 e 2014, cresceu 567%. Ela explodiu. Nada no Brasil cresceu 567% nesses 15 anos. E a discussão em torno das razões pelas quais isso ocorre, ela é muito grande. Vejam como em 2006 ela começa a crescer de forma regular. Então, pode sim tributar, né, após uma queda entre 2004 e 2005. Em 2006 existe um crescimento ininterrupto, perene praticamente. A gente pode tributar este crescimento do encarceramento feminino à lei de drogas, a essa diluição das barreiras entre usuário e traficante, mas a gente também pode tributar isso ao crescimento do movimento de lei e ordem, onde então as forças policiais passam a não mais deixar passar pequenas infrações. Também reflexo da economia, enfim, tem 1 milhão de motivos para esse crescimento no encarceramento feminino. E a gente tem algumas leis e decisões dos tribunais superiores que
costumam ser abordadas quando a gente fala do tema do encarceramento feminino, especialmente porque os estabelecimentos penitenciários, a estrutura punitiva, ela foi pensada e projetada para homens. Para homens. Então, ela não respeita as necessidades específicas da mulher. Veja, gente, veja a lei que determina fornecimento de absorventes para mulher presa foi aprovada em 2022 e ainda assim foi vetada. Era a mesma lei que previa o fornecimento para absorventes nas escolas também, né? Claro que cada estado tinha sua regulamentação sobre isso, mas a regulamentação federal, 2022, a mulher grávida ou lactante ou mãe de criança pequena, todo esse tratamento foi alterado, minimamente humanizado, de 2017, 2018 para cá. Então, em 2017 a gente tem a lei 13.434, que vai proibir o uso de algemas durante o parto, porque é uma prática comum, era uma prática comum. Em fevereiro de 2018, o Supremo vota o HC 143641, que concede uma prisão domiciliar às presas gestantes, acaba dando efeito EH homines, efeitos coletivos, é um HC individual, concedendo a prisão preventiva domiciliar para presas gestantes ou mães de crianças ou pessoas com deficiência. E aí a Lei 13.769, em 2018, incorpora essa lógica ao Código de Processo Penal e à Lei de Execuções Penais. Então veja que em 2018 apenas que se reconheceu que o cárcere não é um ambiente adequado, especialmente quando a gente trata da prisão preventiva, para uma pessoa grávida ou uma pessoa que está amamentando. Então, a prisão, o cárcere, ele não foi estruturado pensando nessas pessoas. Mas essas pessoas estão sendo capturadas pela malha penal. Então, medidas devem ser tomadas para mitigar os danos. E aí, por fim, a gente fala um pouquinho de encarceramento em massa, tá? Encarceramento em massa, gente, ele possui algumas definições diferentes, mas essencialmente é não só a quantidade de presos acima da média histórica para aquele país e para sociedades daquele tipo, mas a gente também deve considerar quem é que está sendo preso. Se existe uma sobre-representação de um determinado grupo social ou étnico que justifique a conclusão de que o encarceramento passou a fazer parte do processo de socialização daquele determinado grupo. Passou a ser tão comum que ele foi naturalizado dentro daquele grupo. Considerando o que a gente já falou sobre os dados quantitativos, números absolutos de presos no Brasil e os microdados, eu acho que é bem tranquilo a gente falar que sim, no Brasil a gente passa por um processo de encarceramento em massa. Agora, por que é que a gente passa por esse processo de encarceramento em massa? Aí os teóricos vão propondo soluções diferentes, né? Uma das propostas é o impacto do que se chama de complexo industrial penal, a proposta da Angela Davis, né? Segundo a qual a conversão do aparato punitivo estatal em um mecanismo de lucro para empresas privadas gera uma pressão destes grupos de poder para o aumento do número de presos. Pense na privatização de presídios, onde a pessoa a pessoa privada, né, que faz a gestão do presídio ou que constrói o presídio e faz a gestão, ela recebe um determinado valor per capita, por preso. Então, para esta pessoa, quanto mais presos, melhor. E a gente sabe o poder político que os detentores do poder econômico têm, de modo que isso geraria uma bola de neve. Nos Estados Unidos, isso é uma realidade muito clara. Porque o complexo industrial penal, porque aqui a commodity não vai nem ser só o preso, mas também os serviços que são ofertados ao preso. Acesso a telefone, né, a comida, determinados bens que o preso pode comprar dentro da cadeia, os valores recebidos pelo trabalho do preso. Tá? Então, tudo isso compõe essa ideia de complexo industrial penal. Lá nos Estados Unidos é uma realidade muito clara, no Brasil nem tanto. Por quê? Porque apesar de no Brasil ser permitida tanto a construção quanto a gestão por empresas privadas, por meio de PPP, né? Parceria público-privada, no Brasil só existe um presídio que é integralmente
gerido por iniciativa privada, então não dá para falar que é este o impacto na nossa população prisional. Uma outra resposta é a economia política da pena, a tese da economia política da pena, aquela do Rush e do Kirchheimer, segundo os quais cada sistema de produção encontra o modo de punição que lhe é mais adequado e que a pena privativa de liberdade, a pena de prisão, nada mais seria do que o formato de punição mais adequado ao modelo capitalista industrial. Aqui é uma visão. Claro que isso depois sofre algumas alterações com a estrutura de produção pós-fordista. Já não é mais aquela estrutura de fábrica, né? Chão de fábrica, produção em linha de montagem, etc. A gente hoje passa por uma economia de serviços, uma economia diferenciada. Então, o Alessandro de Giorgio, o Stanley Cohen vão trabalhar a ideia do aumento da rede de controle, da substituição das formas de punição e aumento das redes de controle, o que o Stanley Cohen mesmo fala que é o afinamento da malha e a expansão da rede. Então, além da prisão, a prisão continua sendo o centro desse arquipélago punitivo, mas a gente vai incluindo novos modos de controle, com monitoramento eletrônico, com penas restritivas de direito, etc. Caminhos que vêm para substituir a prisão acabam apenas aumentando a malha de controle. Tá? Isso aí está dentro da proposta da economia política da pena. Uma outra proposta é a nova penologia, a que vem acoplada com aquela ideia da política criminal atuarial. Aqui, a nova penologia é aquela onde se abandona o ideal de ressocialização e se adota uma proposta de inocuização, de segregação apenas para contenção de risco. Neste formato de penologia, quanto mais presos, melhor, porque diminuir-se-iam os riscos, tá bom? E também uma outra proposta, e aqui, claro que existem diversas outras, a gente vai ficar nessas aqui, a preservação de hierarquias raciais, a utilização do cárcere e do aparato punitivo para manter as hierarquias raciais estabelecidas em nosso passado colonial. Vejam a sobre-representação de pretos e pardos na nossa população carcerária. Por que é que isso acontece? É porque pretos e pardos praticam mais crimes pura e simplesmente? Ou será que existe uma sobrevigilância sobre essas comunidades? Será que existe uma tolerância muito menor aos desvios praticados por membros dessas comunidades, etc, etc. Então, existem diversas formulações teóricas sobre o assunto. Recentemente caiu uma questão perguntando sobre o conceito de economia política da pena. Também caiu uma questão sobre o complexo industrial penal. Então, é importante ter isso em mente. Prosseguindo, vamos tratar da relação entre crime e raça, ou a teoria crítica da raça e o racismo estrutural. A teoria crítica da raça, ela vai ser uma especificação, uma continuidade da teoria crítica do direito. A teoria crítica do direito, ela está por trás também até da proposta da criminologia crítica, porque ela vai entender que o direito, enquanto mecanismo de controle social, ele é construído a partir das dinâmicas das relações sociais, ou seja, são as relações sociais normatizadas, e vai atuar sobre essa mesma relação, sobre essas mesmas relações sociais, para reforçar as hierarquias constituídas, promover padrões de comportamento e reforçar esses padrões de comportamento. O que significa dizer que as desigualdades existentes na sociedade, nessa malha social cujo valor foi refletido na norma, reproduzindo essas mesmas desigualdades. Então, vira, mais uma vez, uma bola de neve. Tá? É essa a proposta da teoria crítica do direito. A teoria crítica da raça vai fazer o quê? Vai adicionar à teoria crítica do direito o filtro racial. Vai promover reflexões sobre a relação entre poder e construção de papéis sociais, por que determinadas classes, determinados gêneros ocupam determinados papéis sociais, tá? E vai fazer uma investigação sobre padrões e hábitos invisíveis que vão construindo não só o patriarcado, mas outros tipos de dominação, como a dominação
racial. Então, a gente já vai chegar no racismo estrutural. Guarda essa ideia de padrões e hábitos invisíveis, que vão construindo, vão sustentando, perpetuando determinadas formas de dominação, tá? Um outro foco de estudo muito importante para a teoria crítica da raça é a investigação da realidade, né? Estudos empíricos, colocando a raça como categoria privilegiada de análise. Porque é interessante como, enquanto a epistemologia ela possui um cariz branco, dominador, ela evita temáticas relacionadas à raça, porque é incômodo. É melhor não cutucar essa ferida. A teoria crítica da raça vai propor exatamente o contrário. Falar, não, vamos trazer o critério racial para o foco da análise. Ele que vai ser a lente através das quais, as lentes através das quais, a gente vai analisar toda essa questão, tá? Então, o referencial teórico, colocar a raça como referencial teórico, ela permite um olhar mais cuidadoso sobre esses critérios de dominação. Ela vai evidenciar esses aspectos negligenciados, esses padrões e hábitos que são invisíveis a olho nu, são evidenciados a partir do momento em que você coloca o critério racial como lente de análise. Por quê? Enquanto esse modelo de supremacia branca vai fomentar a produção de conhecimento sem analisar essas opressões, esses modos de opressão, ao colocar o critério racial como lente de análise, isso é trazido à tona. E os teóricos da teoria crítica da raça, eles compartilham alguns princípios. Claro que aí cada um vai dar o foco. Eu recomendo aqui a leitura do texto. Tá no Google, você colocar Tula Pires, Teoria Crítica da Raça, né? Tula, T-H-U-L-A, Tula Pires, Teoria Crítica da Raça, vocês vão encontrar, vale a pena a leitura, acho que são 20 páginas, bem tranquilo, vale muito a pena. Especialmente quem for fazer concurso no Rio de Janeiro, despenca Tula Pires, tá? Aqui, talvez caia também. Quais são esses princípios compartilhados? Porém, primeiro, o papel central do conceito de raça e racismo, né, que a gente acabou de falar. O desafio à ideologia dominante, isso é típico das propostas, das formulações críticas, né? A ruptura epistemológica com os saberes consolidados. Um compromisso com justiça social, porque existe um reconhecimento de que esses aspectos inerentes à teoria crítica da raça são também vinculados à má distribuição de justiça social, à má distribuição de renda também. A centralidade do conhecimento experimental, aqui é uma pitada de conhecimento empírico, porque o que a norma tenta esconder, o conhecimento empírico traz à tona. E, por fim, a adoção de uma perspectiva interdisciplinar. Não vamos nos fechar ao direito, à criminologia, mas sim vamos adotar uma perspectiva interdisciplinar. Beleza? E o racismo estrutural, Fernando, o que é? O racismo estrutural, ele é a representação, a formalização de um conjunto de práticas institucionalizadas de longo prazo, históricas, culturais, dentro de uma determinada sociedade, que vai colocar um grupo social ou étnico em uma posição privilegiada, enquanto consistentemente, perenemente, coloca o outro grupo étnico ou social em uma posição de vulnerabilidade, criando disparidades entre esses grupos que se perpetuam ao longo do tempo. Isso não é algo que ocorre do dia para a noite. Isso é algo que vai sendo introjetado, enraizado na sociedade ao longo de décadas, de séculos. Quando você tem países pós-coloniais como o Brasil, como os Estados Unidos, é impossível não reconhecer o impacto que séculos de escravidão produzem na cultura de uma sociedade. É tapar os olhos. Quem diz que isso não existe, ou que é mimimi, como tá na moda, né? Está tapando os olhos, ou porque se beneficia desse sistema, ou porque simplesmente não quer reconhecer, porque, de novo, é incômodo. Não é legal. Pessoas como eu vivo numa posição de privilégio, sou branco, heterossexual, cisgênero, ocupo hoje, dentro da realidade social brasileira, socioeconômica brasileira, sou rico, porque ganho um salário que menos de 1% da população brasileira tem. Eu vivo numa posição de privilégio.
reconhecer que eu cheguei aqui não só por mérito próprio, mas por conta de um sistema que me permitiu alcançar, é desagradável. Só que é necessário. É absolutamente necessário. Mas vamos tocar no nosso bonde, né? E o racismo estrutural, estas práticas institucionais, culturais, elas são introjetadas na sociedade e elas são invisibilizadas exatamente por conta de ser um processo lento. Não ser algo que surge do dia para a noite. É a incorporação de vocábulos, é a incorporação de hábitos, práticas que vão sendo enraizadas na cultura. Uma piadinha aqui, uma desconsideração aqui, aquela troca de lado da rua que você dá quase que inconscientemente quando vê uma pessoa negra vindo tarde da noite. Isso tudo faz parte desse racismo estrutural. Algo que vai sendo introjetado e colocado lá atrás na sua cabeça sem que você perceba. E para entender o racismo estrutural, é indispensável que a gente reconheça que este racismo é uma prática que já está nas estruturas da sociedade. Ele não decorre da prática de um indivíduo, de um babaca qualquer que é racista. Aquela mulher lá, agora acabou de sair a notícia, né, que falou alguma bobagem lá para as filhas do Bruno Galhaço com a Giovanna Eubank, né? Aquilo é um racismo individual. A pessoa que vai lá e manifesta uma posição racista por conta de algum problema psicológico, comportamental, ou porque é um babaca mesmo, isso é racismo individual. O racismo estrutural não decorre de práticas individuais, mas sim da incorporação do racismo como normalidade, como uma ferramenta dentro da estrutura estatal. Tá? E por fim, o racismo institucional, que a gente também não pode deixar de falar, é aquele que é resultado do mau funcionamento das instituições, tá? Então, sobre racismo, era o que a gente tinha para falar, além, claro, naturalmente, perdão, do racismo e o mito da democracia racial. Porque é interessante, em sociedades como o Brasil, onde não houve um apartheid declarado, não houve um momento pós-escravidão, naturalmente, né? Não houve uma segregação oficializada, existe uma tendência de se dizer que não, no Brasil não existe racismo. Né? A gente assimilou, houve uma miscigenação muito grande, uma convivência pacífica entre as raças. Isso dá uma aura de falsa tolerância e de falsa igualdade, o que acaba atrapalhando a discussão do racismo em âmbito público. Então, o mito da democracia racial é isso. É essa ideia de que existe uma assimilação étnica entre as raças, entre as etnias brasileiras e uma convivência pacífica entre elas. E isso não é verdade. Agora sim a gente segue. Oh, meu Deus! Eu esqueci que eu coloquei os dados aqui também, né? Olha só que interessante. Negros, pretos e pardos ocupam a maior parte das posições de vulnerabilidade dentro dos dados estatísticos. Né? Ocupam 67% da população carcerária, tem uma taxa de encarceramento quase 2 vezes maior do que de pessoas brancas, tem 20% mais chance de serem mantidos em prisão preventiva em situações idênticas. Não estou falando um preto preso por homicídio e um branco preso por furto de desodorante. Não, em situações iguais. 20% mais chances de serem mantidos em prisão preventiva. Essa pesquisa do IDDD é muito legal. Olha lá no site deles. 77%, né, atualizando esse dado aqui, 77% dos mortes resultantes de intervenção policial são de pessoas pretas e pardas. 78% das pessoas vítimas de violência policial são pretas e pardas. E 76% dos mais pobres, que são os assistidos da defensoria, são pretos e pardos também. Por outro lado, quando chega o momento de ocupar posições de poder, né, 15% apenas dos membros do judiciário são de pretos ou pardos e 21% de pretos ou pardos ocupam o Ministério Público. A defensoria não está imune a essa crítica não, porque o dado segue esse mesmo padrão, tá? E ainda tem gente capaz de dizer que não há racismo, que racismo estrutural é coisa esquerdista, etc, etc. Mas beleza. Um outro tema que tem caído muito em concurso é a violência policial. Por quê? Porque o Brasil tem índices estratosféricos de morte decorrente de intervenção policial.
O Brasil chega a ter, em alguns estados, se não me engano, São Paulo, quase 30% das mortes violentas ocorridas serem decorrentes de intervenção policial. Isso não faz sentido, que a cada 3 pessoas mortas violentamente, uma bala tenha saído da arma de um policial. A média geral do Brasil é de 11%. Isso é muito alto. Isso é muito alto. Em países civilizados, a proposta, né, é de que esse número não passe de 5%. Então, estudar a violência policial no Brasil é absolutamente indispensável. Isso é também um dos elementos que justificam o Zaffaroni propor o realismo marginal dele, né? Porque os nossos números são absurdos, são assustadores. E veja, quando a gente vai nos microdados, a importância de se estudar esses microdados, quando a gente fala, como a gente já falou, né, da seletividade da vitimização. Como já adiantamos ali quando estava falando de racismo, 98% dessas vítimas de violência policial são do sexo masculino, 79% são negros. 79%. Me explica isso. 79%. Esse índice não está nem compatível com os 68% de negros e pardos na população carcerária. Se você utiliza como parâmetro a população carcerária em números apenas, sem qualquer análise relativa a racismo estrutural, era para esse número aqui também está, a morte decorrente de intervenção policial também deveria estar na casa dos 60 e poucos por cento, e não nos 80%. Considerando esses números, a gente pode concluir que jovens negros têm 2,8 vezes mais chances de morrer em confronto com a polícia do que jovens brancos. E isso é estarrecedor. E a gente tem uns conceitos muito importantes, ambos caíram recentemente em concurso, que tem relação com essa violência policial. O primeiro deles é o de direito penal subterrâneo. Direito penal subterrâneo, gente, é simples, tá? Ele se refere a um conjunto de práticas, o exercício do poder punitivo à margem da legalidade. É um poder punitivo paralelo, que, interessantemente, se dependesse do programa criminalizante primário, né, se dependesse dos tipos penais existentes naquela sociedade, seria crime também. Aqui a gente pode falar de tortura, desaparecimento forçado, homicídio policial. Todos estes são exemplos deste direito penal subterrâneo, ou sistema penal subterrâneo, como fala o Zaffaroni. E o Zaffaroni ainda faz uma crítica que é muito pertinente. Fala, olha, quanto maior o direito penal subterrâneo, menos desconhecido ele é, ou seja, maior o conhecimento sobre ele. O que significa que esse sistema penal subterrâneo, ele conta com a participação ativa e omissiva dos operadores das demais agências executivas, Ministério Público, Judiciário. O sistema penal subterrâneo não sobrevive sem a conivência dessas outras agências, ainda que em parte. E quando vocês começarem a fazer suas audiências de custódia, vocês vão ver isso muito claramente. Como quando um réu vai lá e narra que foi torturado, veja como vai ser recebida essa informação do flagrado. A não ser que ele esteja arrebentado, dente faltando, olho roxo, nariz sangrando, vai ser recebido com absoluto descrédito. Isso é as agências executivas, o Ministério Público, o Judiciário, sendo coniventes com esse sistema penal subterrâneo. Necropolítica é um conceito do filósofo camaronês Achille Mbembe, que vai relacionar, ele usa o conceito de biopoder do Foucault e estado de exceção do Agamben, e vai relacionar estes conceitos para concluir que a soberania na pós-modernidade e em alguns países se relaciona com a possibilidade de matar ou decidir quem vive e quem morre. Nas palavras dele, é a capacidade de estabelecer parâmetros em que a submissão da vida pela morte está legitimada. Quando você passa por um período de pandemia, onde o presidente se recusa a comprar vacina, quando você tem números de violência policial que atingem a marca dos 30% das mortes violentas
em um determinado estado, a gente pode tranquilamente falar aqui em necropolítica. Isso é, então, a necropolítica, tá? E um último ponto, né, acredito que seja o último, já não lembro mais quantos slides tem depois desse, um último ponto importante que a gente não pode deixar passar é a política de drogas. A política de drogas, né, de um determinado estado, o estado pode se relacionar com o uso de entorpecentes desde a criminalização aliada a um discurso de guerra às drogas até uma regulamentação aliada a propostas de redução de danos. A redução de danos nada mais é do que o reconhecimento do uso de entorpecentes como parte da experiência humana. É você reconhecer que entorpecentes foram utilizados ao longo da história e continuarão sendo utilizados por quem o desejar, e você tratar de buscar a diminuição dos danos sociais e individuais a partir de medidas que reduzam o dano sobre a saúde daquela pessoa. Abandona-se qualquer proposta de abstinência para se adotar uma visão pragmática e tentar reduzir os danos. É dizer, já que você vai usar mesmo, não tem jeito, eu não vou conseguir evitar, vamos buscar medidas que reduzam os danos sociais e individuais que esta substância causa no teu corpo. Drogadição é assunto de saúde pública. Enquanto a lógica de guerra às drogas vai pelo caminho oposto, onde elege-se o usuário e o traficante como inimigos públicos, adotam-se táticas e vocabulários de guerra, efetivamente, como extinção, eliminação. A abstinência é a única opção dentro dessa proposta de guerra às drogas, e a ideia aqui é realmente exterminar a ameaça como solução do problema. Nem sempre foi essa a política brasileira, nem sempre a criminalização das drogas veio acompanhada desse discurso de guerra às drogas. Essa é uma proposta americana. Desde o Henry S. Linger, que é este do canto inferior direito aqui, esse careca, até quando Nixon, em 71, declara oficialmente a guerra às drogas, posteriormente, com o Reagan também trabalhando a ideia de guerra às drogas, o Just Say No, o Bush pai, Clinton com o Three Strikes You're Out. A gente tem diversas alterações na política criminal americana em relação às guerras às drogas, que possuíam interesses muito claros, interesses políticos muito claros, por eles mesmos reconhecidos depois. Só que essa política ela não ficou limitada ao solo americano, ao contrário, adotando uma ideia de lutar a guerra fora do seu território para diminuir os efeitos colaterais, os Estados Unidos decidiu lutar essa guerra nos países produtores do entorpecente. E aí, América Latina, tipicamente, né? Então ele exportou essa política de drogas dele para o mundo inteiro, mas em especial na América Latina, no que se chama de narcodiplomacia. Enviou agentes. Quem assistiu Narcos, por sinal, é bem aquela ideia de enviar agentes para determinado local para influenciar na política pública de guerra, de combate aos entorpecentes, né? Vejam como a legislação brasileira sobre o uso de drogas e a venda de drogas foi mudando conforme o tempo. Desde 1930, quando primeiro ela aparece em nosso ordenamento com uma pena bem baixa, até 1976, quando a pena é elevada, a pena máxima é elevada para 15 anos, né, penalizando-se inclusive o usuário, né? E aí em 2006 a gente exclui a penalização do usuário, mas mantém a pena bem alta, aumenta inclusive a pena mínima para o traficante e, se intencionalmente ou não é outra conversa, dilui muito as barreiras entre usuário e traficante. E qual é o impacto disso, Fernando, no sistema de justiça? O impacto dessa lógica de guerra às drogas é que se aquele problema é o inimigo número 1, é a prioridade do Estado, algumas medidas são tomadas para garantir que esse inimigo seja eliminado. Então, nas ruas, o que ocorre? O prison fare, por exemplo, que é um conceito do Loic Vacan, onde o Estado prioriza a colocação do seu aparato punitivo e policial em bairros já vulnerabilizados. É largar a viatura na quebrada, não dar a mesma fiscalização nos bairros nobres que se dá nos bairros já periféricos. Existe um foco no pequeno traficante.
ausência de investigação, existem diversas pesquisas demonstrando que 80% das prisões por tráfico de drogas decorrem de prisão em flagrante. O que significa o quê? Que não existe uma investigação prévia, uma busca do grande traficante, mas sim uma priorização dos pequenos traficantes. Esse slide está passando sozinho, por isso que eu estou tendo que voltar toda hora. Nos tribunais, essa mesma lógica de guerra, ela também vai dando seus impactos. Com o abuso das prisões preventivas, o índice de prisão preventiva nos flagrados por tráfico é de 70%. Uma diminuição do standard probatório, porque também, e aqui eu volto a citar o livro do Marcelo Semer, quase 80% dos casos, as únicas testemunhas da prisão e do tráfico são os próprios policiais que fizeram a prisão, e violação de diversas garantias, que hoje existe um movimento no STJ, especialmente, de conter alguns abusos, né? A violação de domicílio, violação de telefone, a exclusividade da palavra policial. Isso, nos últimos 2 anos aí, teve um movimento jurisprudencial muito importante, tá? Mas isso aí vocês vão estudar lá em processo penal. E olha aqui, na população carcerária, o impacto das guerras às drogas. Saímos de um percentual de presos por tráfico que era de 3% em 1961 para quase 30% em 2016. Em 2006, quando a nova lei de drogas, a 11.343, é publicada, o percentual de presos por tráfico de drogas era de 12%. Em 10 anos, passou para 28%. Em 10 anos, nós saímos de 30 mil presos para 150 mil presos por tráfico de drogas. É o impacto dessa lógica de guerra, de neutralização do inimigo. E aí, gente, para finalizar, agora sim, agora eu lembrei dos últimos slides, para finalizar nosso módulo e também o nosso curso, né? Existem alguns conceitos avulsos que de vez em quando caem. Entre eles, o conceito de direito penal de emergência e direito penal simbólico. Direito penal de emergência é aquela criação de normas a toque de caixa. Sabe, aconteceu o BO lá da Mariana Ferrer, em menos de 1 ano a gente já tinha uma lei, não só alterando o Código de Processo Penal para mudar a forma de inquirição de testemunhas, como criando um tipo penal novo, que foi a da violência institucional. Então, direito penal de emergência é a utilização do direito penal, a criação de normas a toque de caixa para tranquilizar a opinião popular sobre um determinado tema, muito comum no Brasil. O direito penal simbólico, ele é muito semelhante. É a criação de leis penais para atender a anseios populares. A pena, ela vai se desconectar de uma finalidade racional, preventiva que seja, para se tornar uma catarse. Ela serve para também apaziguar a opinião popular. A diferença entre o direito penal de emergência e o direito penal simbólico é que o simbólico não tem o fator tempo. Ele não é corrido, ele pode ser ao longo do tempo, ele pode ser espalhado, pode ser um fenômeno mais calmo. Também extremamente comum, né? E aí a administrativização do direito penal se refere ao fenômeno de utilização do direito penal para alcançar objetivos que deveriam ser alvo de política pública, o que viola a subsidiariedade do direito penal. Os crimes ambientais são bons exemplos desta administrativização, né? O Zaffaroni escreve muito sobre essa questão da administrativização. E por fim, gente, estes conceitos de prisionização, que a gente na verdade já tocou quando falou do labeling, né? Que é a alteração do comportamento humano em razão do ambiente carcerário, que ocorre não apenas em relação ao preso, mas também em relação aos agentes penitenciários, aquelas pessoas que vivem a realidade carcerária e vão perdendo parte de sua identidade para adotar a identidade daquele local. A policização, que é este mesmo fenômeno aplicado às instituições policiais, onde o policial ele vai perdendo a sua autoimagem, o seu senso de identidade, para adotar a identidade da farda, uma identidade policialesca, o famoso ethos guerreiro. E interessantemente, esse fenômeno, o que ele causa? Ele faz, apesar de grande parte dos policiais, dos membros das forças policiais, saírem da mesma classe que os criminosos, classes subalternas, isso faz, essa policização faz com que estas pessoas percam a capacidade de se auto-reconhecer
nas pessoas que estão sendo presas. Você diminui o senso de empatia entre essas pessoas. E, por fim, a militarização, não só da polícia, mas de outras forças de segurança, é a adoção de vocábulos de guerra interna. Ao invés de utilização de uma lógica de proteção do cidadão, passa a se adotar técnicas de guerra, de eliminação do inimigo. E é interessante isso quando a gente vê, por exemplo, a recente mudança dos agentes penitenciários para policiais penais. Olha só que bacana, né? Abandona-se qualquer proposta de função ressocializatória desses agentes para se converterem em meros mantenedores da segurança pública. Então, gente, esse era o conteúdo que eu tinha para passar para vocês. Claro que a gente simplificou muitas coisas, outras coisas a gente acelerou para tentar fazer caber dentro de um período, inclusive, que ficou muito maior do que eu planejava originalmente. Eu queria fazer um curso de 5 horas, depois eu tenho que calcular, mas eu tenho certeza que já passou disso. Eu espero que tenha ajudado vocês. Peço desculpa por eventuais inconsistências, né? A gente mudou a câmera, depois mudou o microfone, foi mudando algumas coisas. Se não há um senso de continuidade na imagem e som, se as minhas brincadeiras incomodaram alguém também, peço a compreensão. É difícil ficar falando sozinho aqui para uma câmera sem rir sozinho e não parecer um descompensado. Mas estou disponível. Tiverem alguma dúvida, pode me mandar mensagem. Na medida do possível eu vou respondendo. Manda mensagem lá no Instagram, manda um e-mail. Todos os dados para que isso seja feito serão disponibilizados. Bom, um abraço a todos. Boa prova, sucesso!